Nessa aula de hoje, eu vou fazer um pouco diferente, não vou usar o quadro, eu vou fazer o acompanhamento com vocês usando o Word, como eu falei ontem, né? Mas vai dar para vocês conseguirem acompanhar. Corrigir as questões da página 81, questões de 21 a 26. E aí, nosso objetivo é frisar mais nessa questão 25, que pelo que eu percebi foi a maior dificuldade de você, né? Já que ele dá o volume, não dá nem o raio e nem dá a altura do cone. A única coisa que ele dá é a informação que é um cone equilátero. Então, vamos lá para a primeira questão, questão 21. Fala o seguinte: um tanque cônico tem 4 metros de profundidade e seu topo circular tem 6 metros de diâmetro. Qual é o volume máximo, em litros, que esse pode conter de líquido? Então, ele dá duas informações, são as duas informações principais para a gente calcular volume. Então, para a gente calcular volume, a gente vai utilizar a área da base e a altura. Para a gente calcular a área da base, a gente precisa basicamente do raio, né? Então, ele não dá o raio, mas ele dá aqui o diâmetro. Então, se ele dá o diâmetro, a gente consegue achar o raio e a profundidade do cone é justamente a altura. A gente tem o volume do cone, né? O volume é igual π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Então, essa é a nossa fórmula básica aqui, né? Como a gente vai calcular o volume, a gente vai usar essa fórmula aí, que é a fórmula do volume do cone. Então, na fórmula, a gente precisa de duas informações, o raio e a altura. A própria questão, ela já dá essas duas informações aí, né? Se eu voltar aqui para a questão, ele está dando a profundidade, que vai ser justamente o valor do raio, aliás, o valor da altura, e ele está dando o diâmetro. Então, como a gente sabe que o valor do raio é a metade do diâmetro. Então, para fazer essa conta, basta a gente pegar essas informações aí e substituir. Se o diâmetro é 6, isso significa que o raio ele vai ser 3. Se a profundidade é 4, isso representa a minha altura. Então, vou ter o volume expresso em função do π, vai dar, né? 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 4, 36, então vai ficar 36π dividido por 3. Então, eu fiz multiplicar essa parte, efetuar essa parte de cima aqui. 36 dividido por 3, a gente consegue simplificar. 36 dividido por 6 vai dar 12, né? Então, o resultado vai ser 12 π. Como a unidade aqui está em metros, o resultado final vai ser metros cúbicos. Ele não especifica se o valor do π, né? Então, a gente pode deixar a solução com o símbolo de π aqui. Caso não queira deixar com o símbolo de π, a gente faz aquele processo que a gente fez nas atividades anteriores, pegar o 3,14 e multiplicar por 12 aqui. Porque a questão está pedindo em litros, né? Aí a gente precisa lembrar daquela convenção. 1 metro cúbico, ele vale 1.000 litros. Ou seja, aqui a gente vai ter, como cada 1 metro cúbico vale 1.000 litros, aqui a gente vai ter 12.000 litros, 12.000 pi, né, na verdade. Eu ainda não multipliquei pelo pi. Ó, se eu deixar em metros cúbicos, seria 12 pi. Se eu transformar para litros, vai se tornar 12.000 pi.
Se eu converter o π aí usando 3,14, eu vou pegar e multiplicar por esse 12.000 aí. 12.000 vezes 3,14. 37.680. Pronto, aqui é a resposta final dada em litros. Como ele não especificou o valor do π, tanto faz você usar 3 ou usar o 3,14. A questão é que você tem em mente o que você está fazendo. Vamos lá, uma empresa fabrica boias de sinalização cônicas com 0,5 metros de altura e 0,3 metros de diâmetro. Qual é o volume dessa boia? A mesma ideia da questão 21. Ele está dando aí a altura, que é 0,5 metros, e está dando o diâmetro, que é 0,3 metros. Não especificou qual é a unidade de medida, então a gente pode usar o próprio metros cúbicos. Deixa eu copiar a fórmula aqui, que vai ser só alterar valor mesmo, né? Vamos lá. Mesma fórmula, né? Já que é volume de cone, πr ao quadrado vezes a altura, tudo dividido por 3. O raio é a metade do diâmetro. A metade de 0,3 é 0,15. Vezes a altura, que é 0,5. Tudo isso dividido por 3. Isso vai dar 0,01125. Só que esse valor, a gente ainda precisa dividir ele por 3. Então, dividindo esse valor por 3, vai dar 0,00375 pi, né, que o pi ainda não excluí, metros cúbicos. Se eu pegar o pi e considerar 3,14, vai dar 0,011775. Observem que está divergente justamente por questão de arredondamento. Eu não sei se o livro ele utilizou o 3 ou utilizou 3,1 para chegar nesse valor aqui, ó, mas observe que aí é um valor super próximo, né? E aí a gente finaliza novamente mais uma questão. Karina observou o projeto de um silo. Então, esse projeto tem uma visão superior e uma visão lateral. Com essas informações, Karina calculou o volume do silo. Então, a gente sabe que é uma questão de cone, mas se não fosse dentro do conteúdo de cone, como é que eu ia conseguir identificar que isso aqui era um cone? Justamente pela composição das duas peças aí, das duas visões. A visão superior é um círculo, uma circunferência, e a visão lateral é um triângulo. O objeto que tem essa composição é justamente o cone. Então, aí é como se fosse um cone de cabeça para baixo, como se fosse uma casquinha de sorvete. A gente vê a casquinha de sorvete, a parte superior é essa circunferência aqui, e a parte lateral vai se formar como se fosse um triângulo. Se a gente vê um cone de lado, a gente enxerga justamente um triângulo. É tanto que quando eu comecei a explicar sobre cone com vocês, se vocês lembrarem, a geração dele é através justamente de um triângulo. Se eu rotacionar o triângulo lá, ele vai virar um cone. Na questão, ele já está dando valor de π, então a gente não vai ter mais aquele trabalho de ter que estar definindo qual valor a gente vai escolher, se é o 3 ou 3,14, e ela pede o volume desse cone, né? Primeira coisa aqui, a gente tem o raio da base, mas a gente não tem a altura. E aí, o que é que a gente precisa fazer? Encontrar a altura do cone. Então, como é que eu vou calcular a altura do cone? Usando esse triângulo aí lateral. Observem que a visão lateral, ele dá as dimensões. Então, tem essa visão aqui. Isso é um triângulo com medidas 20 centímetros na base e 26 na parte lateral. Esse 26 aqui, ele representa a nossa geratriz do cone, que é a parte inclinada. Para vocês conseguirem enxergar, vou traçar uma linha aqui, ó.
essa linha ela vai ser justamente a altura. E essa altura ela divide o triângulo em duas partes iguais. Então, nesse lado de cá eu tenho 10 centímetros, nesse outro lado de cá eu também vou ter 10 centímetros. Se vocês observarem aqui em cima, ó, a base do cone é 10, justamente a metade do triângulo. Então, a fórmula que a gente tem lá é justamente utilizando o triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, ele envolve a geratriz, a altura e o raio. E aí é só a gente lembrar, né? G ao quadrado vai ser igual a raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Então, a gente tem essa fórmula aqui, e é justamente através dela que a gente vai conseguir desenvolver para achar a altura. Quem é a minha geratriz? Ele diz na questão que a geratriz é 26. Então, vamos pegar essas informações e começar a substituir. Eu vou ter 26 ao quadrado igual ao raio, que a gente vê aqui na circunferência, que é 10. 10 ao quadrado, e a altura que a gente vai descobrir. 26 ao quadrado, isso vai ser 26 vezes 26, que é o mesmo que 676, igual 10 ao quadrado é 100, mais a altura ao quadrado, que é o que a gente quer descobrir. Então, a gente vai ter agora, esse 100 a gente vai passar para o outro lado, né? Vai ficar 676 menos 100, vai dar 576. E do outro lado, a gente vai ter a altura ao quadrado. Como a gente precisa encontrar a altura, eu vou extrair a raiz quadrada de 576. A altura vai ser igual a raiz quadrada de 576. Raiz quadrada de 576 é 24. Então, a gente tem a altura e aí fica fácil a gente conseguir fazer o que a questão pede, que é calcular o volume. Então, deixa eu colocar ela aqui. Pronto. A gente já tem todas essas informações aqui, que a fórmula exige, né? Então, qual é o valor de π? A questão fala que é 3, então tira o π e coloca 3. O raio a gente viu que é 10. E a altura a gente calculou 24. Efetuando essas contas, 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 24 vai dar 2.400. E observe que esse 3 de cima aqui, eu posso eliminar com o 3 de baixo. E aí, de forma bem direta mesmo, só vai sobrar essa multiplicação aqui, ó, 100 vezes 24. 100 vezes 24 vai dar 2.400. Ou seja, 2.400 são metros cúbicos. Então, só para deixar evidente aqui, 3 de cima eu cortei com 3 de baixo. E aí sobrou 100 vezes 24, dá 2.400. Então, questão 23, 2.400 metros cúbicos. Confere com o gabarito aqui da questão, né? Questão 24, ele permite usar a calculadora, né? Vamos lá. Determine o volume de um cone de altura 6 centímetros e geratriz 7 centímetros. Mesma ideia, ele não deu raio, mas ele deu a geratriz e deu a altura. Então, a gente vai precisar fazer basicamente essa mesma coisa aqui, ó. Usar essa primeira fórmula, que é a relação pitagórica, e depois usar a fórmula de volume. Vou usar essa relação pitagórica para achar o raio. Depois que achar o raio, a gente calcula o volume. A gente tem o seguinte, geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. A geratriz, ele diz que é 7. O raio, ele não dá, é o que a gente vai descobrir. E a altura, ele fala que é 6. 7 ao quadrado vai dar 49.
6 ao quadrado, vou colocar ele aqui, que vai dar 36, e o raio é o que a gente vai descobrir. 49 está de um lado da igualdade, o 36 está do outro. Esse 36 vai passar para o outro lado de forma negativa. Então, vai ficar 49 menos 36. Isso vai dar 13, que não é H, é R, né? Então, aqui vai ser R também. Como ele pede para a gente usar a calculadora, a gente consegue calcular com exatidão a raiz quadrada de 13. A raiz quadrada de 13 vai dar aproximadamente 3,6. Vou usar esse valor aqui, 3,6 centímetros. Achado o raio, agora a gente consegue calcular o volume. O valor de π ele deu, que é 3,14. O raio a gente achou que deu aproximadamente 3,6. E a altura ele deu, vou efetuar aquela potência ali primeiro, vou repetir o 3,14. 3,6 ao quadrado dá 12,96. E aqui eu tenho esses 6. O que é que eu vou fazer aqui para simplificar essa conta, né? Observe que eu tenho esses 6 em cima e esse 3 embaixo. Eles são múltiplos. Então, eu posso dividir 6 por 3. Se eu dividir 6 por 3, vai dar 2. E aí eu não preciso trabalhar com essa fração toda. No lugar desse 6, eu coloco o 2. Dividindo 6 com 3 ficou 2, então ficou 3,14 vezes 2,96 vezes 2, igual a 81,39. 39 centímetros cúbicos. Vamos analisar essa resposta, né? Aqui está dando 81,39 e o gabarito está dando 81,64. O que é que está podendo gerar essa divergência aí? O gabarito do livro, ele utilizou, aqui ele não utilizou 3,6, mas sim a raiz quadrada de 13. Que aí ele evita fazer esse arredondamento. Se eu usar a raiz quadrada de 13, nessa conta aí, no final ia ficar 3,14 vezes 13 vezes 2. Porque, ó, se no lugar desse 3,6 eu colocar a raiz de 13, que é isso que está aqui, ó, que é o valor do raio, esse 2 do expoente aqui, eu posso cortar por 2 do índice que não aparece. E aí a conta, em vez de aparecer aqui 12,96, ele vai aparecer o 13. E aí 3,14 vezes 13 vezes 6 vai dar justamente, vezes 6 não é vezes 2, já que eu simplifiquei o 6 com 3, vai dar justamente o valor do gabarito do livro, que é 81,64. Preciso fazer desse jeito? Não, não precisa fazer necessariamente desse jeito. A forma que eu fiz lá utilizando o 3,6, que foi o valor aproximado do raio, também está correto. Questão 25 diz o seguinte: o volume de um cone equilátero é igual a 9π raiz de 3 centímetros cúbicos. Calcule a altura do cone. A única informação que ele traz para a gente é justamente essa daí. Então, o que a gente precisa aqui é se atentar a uma única informação básica que ele traz. Que informação é essa, né? Dizer que o cone ele é equilátero. Através dessa informação, a gente vai conseguir desenvolver toda essa questão aí. Então, quando a gente pega aqui o cone equilátero, a gente tem que lembrar daquela primeira relação que a gente viu lá. O cone equilátero, ele tem geratriz igual a 2 vezes o raio. De que é que vai servir isso, né? Isso vai servir porque a gente vai usar nossas relações entre geratriz, altura e raio, para poder desenvolver e achar tanto o raio quanto a altura. Vou precisar primeiro achar o raio para depois achar a altura, já que a questão ele pede para a gente encontrar a altura. Existe uma fórmula direta que ele relaciona o raio e a altura. Eu vou desenvolver essa relação aí para poder vocês verem ela novamente. A gente já fez uma questão usando essa relação. Pegando essa fórmula aqui, geratriz igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado,
como a gente vai precisar da altura e do raio, eu vou botar os dois em forma de, sem usar esse G aí da geratriz. Então, como é que vai ficar, né? No lugar desse G, eu vou usar a informação que eu tenho aqui no começo. Então, no lugar desse G aqui, eu vou colocar 2R. Aqui eu estou usando minúsculo, então eu vou usar todo mundo minúsculo. Deixa eu alterar aqui. Então, geratriz igual a 2R. Lembrando que aqui eu tenho que colocar entre parênteses que é todo mundo elevado ao quadrado. E aí eu preciso desenvolver justamente dessa forma aí. Essa parte aqui da equação vai ficar todo mundo ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado e R ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4, e R ao quadrado fica o próprio R ao quadrado. E o restante eu vou repetir. Como eu quero uma relação que envolva o raio e a altura, eu vou deixar todo mundo que tem o R de um lado da equação e todo mundo que tem o H do outro lado da equação. Ou seja, esse R ao quadrado, eu vou trazer ele para o outro lado, apenas trocando o sinal dele. Então, a gente vai ter aí 4R ao quadrado menos R ao quadrado igual a H ao quadrado. 4R ao quadrado menos 1R ao quadrado, isso vai dar 3Rs ao quadrado. Aí, como o objetivo final na questão é achar o valor de H, eu vou converter esse lado de cá em raiz. Então, aqui a gente vai ter H igual a 3R ao quadrado. Pronto, aqui eu estou relacionando o raio e a altura. Só que esse R ao quadrado aqui, eu consigo tirar ele de dentro da raiz, pela mesma propriedade de eliminação de expoente. Esse expoente 2 é igual ao valor do índice, que também é 2, e aí esse raio, ele vai sair de dentro da raiz. Então, a gente vai chegar nessa relação aqui. Então, vou armazenar essa informação. Pronto, tenho isso aqui. Onde é que eu vou usar essa informação? Então, o nosso objetivo é calcular a altura. Eu tenho a altura em função do raio, mas eu não sei quanto é o raio. Mas eu sei quanto é o meu volume. Volume está aqui já. O π está aqui. E aí eu vou usar o valor de R. Aliás, eu vou usar o valor de R deixando o próprio R aqui. Vou apagar essa parte verde. E aqui eu vou substituir o valor de H. Quanto é H? Essa parte aqui, ó. Vou deixar ela destacada em verde aí. Pronto. Dessa parte aqui para a parte de baixo, eu já vou simplificar algumas coisas, ó. Esse π eu posso cortar com o π de lá, então já vou tirar ele. Esse 3 aqui, esse R, deixa eu tirar esse parênteses aqui. R, também é. Esse 3 que está aqui embaixo, eu posso passar lá para o outro lado, ele vai passar multiplicando, que nem eu fiz no outro. Eu vou pegar esse 3 aqui, vou jogar ele para o lado de cá, vai passar multiplicando, e aí essa parte aqui, ela já deixa de ser uma fração, e fica assim. Observe que do lado de cá eu tenho esse raiz de 3, do lado de cá eu também tenho uma raiz de 3. E aí eu posso fazer essa mesma coisa que eu fiz de simplificar. Ou seja, eu posso pegar essa raiz de 3 aqui e cortar com essa raiz de 3 que está lá de cá. Então, ela vai deixar de existir aqui. E aí a gente vai ter essa parte aí. Raiz R ao quadrado vezes R, isso vai dar R elevado a 3. E aqui, 3 vezes 9 vai dar 27. Então, deixa eu colocar. Vai ficar R ao cubo igual 3 vezes 9, 27. Ou seja, eu vou tirar a raiz cúbica de 27. A raiz cúbica de 27, ela vai ser uma raiz exata, já que 27 é uma potência de 3.
Ou seja, 27 é o mesmo que 3 elevado a 3. Logo, o raio ele vai ser igual a 3. Descobri o valor de R. Vou destacar aqui em amarelo. Não finalizei a questão, porque a questão ele não quer o raio, a questão ele quer a altura. E aí eu vou precisar agora calcular justamente essa altura. Como o raio aqui já deu um valor exato, isso já mostra que a conta ela vai se tornar mais simples. Já encontrei o valor de R. Vou voltar para a mesma que para o próprio início aqui. Ó. Observe que está tudo desenvolvido. Só que no lugar desse H aqui, eu não vou substituir essa relação. Eu vou deixar o próprio H. Quem é que eu vou substituir? Vou substituir esse R aqui. Ó. Quanto deu R? Ele deu 3. Vou deixar ele destacado aqui em verde. O R deu 3. E aí a gente consegue desenvolver. Novamente, eu vou usar isso aqui. No lugar desse termo em verde é o H. No lugar desse R é 3. O pi de cá eu cortei com esse pi. Esse 3 de baixo eu joguei ele aqui para frente. E aí, como é que vai ficar, né? Observe que 3 ao quadrado é 9. Aí eu vou ter 9 de um lado e 9 do outro. E aí eu consigo cortar também. Copiar aqui. 3 ao quadrado dá 9. E aí esse 9 de um lado eu corto com 9 do outro. Fazendo isso aqui, ó. 9 de um lado, cortando com 9 do outro, a gente já sai na resposta de forma direta. Ou seja, H igual 3 raiz de 3. Aí a gente finaliza a conta aqui. Só recapitulando o que foi feito, ó, eu desenvolvi do mesmo jeito que eu desenvolvi para achar o raio. Esse 3 de baixo, eu joguei ele aqui para frente. Esse π de cima, eu corto com esse π de baixo. O 3 ao quadrado deu 9. Esse 9 aqui, de um lado da igualdade, eu cortei do outro, com o outro. E aí sobrou esse 3 e sobrou a raiz de 3. Ou seja, a resposta final, 3 raiz de 3 centímetros. Se eu usar a calculadora, vai chegar em 5,2 centímetros. Ou seja, é um método que você faz duas contas, mas sai de forma mais clara, mais coesa. Você consegue ter uma visão melhor do que está acontecendo. Perceberam que das questões que a gente respondeu aqui, quase todas a gente precisou dessa relação, né? Então, é uma relação que é super importante aí, porque o cone, ele tem a geratriz e nem sempre a questão, ele vai dar a altura. E quando a gente trabalha com volume de cone, que geralmente é o que mais cobra, a gente precisa da altura. Então, se ele não der a altura, a gente vai ter que utilizar a geratriz para poder encontrar a altura e depois encontrar o volume. Eu usei essa conta toda para poder vocês enxergarem como é que a gente chegou. E aqui a gente consegue fazer esse comparativo, Sandro. H igual a 3 raiz de 3. E se eu voltar para cá para o desenvolvimento, ó, H igual a R raiz de 3. Mas quem é R? R é o próprio 3. Ou seja, é uma forma de vocês colocarem em mente que essa fórmula aqui, ó, ela também é importante. Consigo lembrar todas essas fórmulas? Não. É difícil conseguir lembrar todas essas fórmulas de geometria aí. Mas o que é mais importante é vocês terem em mente as definições. Por exemplo, o que é um cone equilátero, o que é a geratriz. Porque, por exemplo, quando vem em mente lá cone equilátero, eu já tenho que saber essa relação aqui. Porque se eu não souber essa relação, eu não consigo fazer esse desenvolvimento aqui que eu fiz. Ó. E aí se torna mais difícil ainda. Mas era necessário fazer essa conta toda aqui? Não, bastava, quando eu peguei aqui R igual a 3, pego o 3 e substituo aqui, ó. Pronto, terminou a questão. Aí sai de forma super simples e rápida. O que eu quis mostrar é que a gente consegue desenvolver utilizando mais de uma forma.